E os 10 mandamentos também têm uma divisão que eu acho que pode nos ajudar aqui a gente comentar um pouco sobre as principais coisas. Nós não vamos ter condições de falar de cada um dos 10 mandamentos, e o que o Clune fala sobre cada um deles. Fica a recomendação para os nossos ouvintes de adquirir o livro e de ler com calma, tenho certeza que vai ser muito útil. Mas aqui a gente vai falar um pouco de alguns mandamentos da primeira tábua da lei, que é mais focada sobre Deus, né, as ordens que nós temos para a obediência a Deus, e aquela da segunda tábua, o amor que nós devemos aos outros, ainda em obediência ao Senhor. Né? Então, falando da primeira tábua, o que é que nós podemos destacar sobre esses mandamentos? Quais fazem parte dela e quais nós poderíamos focar? Bom, Sauer, sobre as tábuas, né, e os mandamentos que cada tábua contém, elas são divididas em duas, né, como você muito bem disse. Então, na primeira, a gente tem o primeiro mandamento, o único Deus Salvador. Né, e aqui eu estou já usando os termos do Cluner. Né? Segundo mandamento, a adoração, adoramos a imagem exata do Deus invisível. Terceiro mandamento, reverenciar o nome de Deus. E o quarto, descansar no Senhor. Então, nesse momento, nessa primeira tábua, eu separei aqui dois mandamentos para a gente ler alguns trechinhos aqui e fazer aquela troca, né, mostrando para o leitor o quão profundo está esse assunto aqui nesta obra. Né? Então, o primeiro mandamento que eu destaquei é o mandamento 1, né, o primeiro mandamento, e depois a gente vai caminhando aí pro quarto, tá certo? Tá certo, perfeito. Então vamos lá. O que é que a Bíblia fala aí sobre o primeiro mandamento? Como é que o Clune vai trazer isso para a gente no livro? Excelente, excelente. Então, para aqueles que desconhecem, né, esse trecho, né, esse texto, o primeiro mandamento diz o seguinte, né, em Êxodo 20: E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Não terás outro Deus diante de mim. Então, esse é o primeiro mandamento. E diante desse mandamento, como que o Conner ele vai trabalhar isso? Pensando no método, né, teologia bíblica, e como que isso se cumpre em Cristo, não é? Então é basicamente respondendo essa pergunta que eu vou ler aqui o trechinho. Então diz assim o Clooney a respeito disso: temos base bíblica para a expressão experiência arrebatadora. Né? Ele vai usar esse termo. Que experiência arrebatadora é essa, Saur? O Clooney ele está diante, né, eu imagino, de duas cenas centrais. Quando Moisés recebe a lei de Deus no Monte Sinai, e depois, né, com a vinda de Cristo, quando os discípulos de Cristo ouvem a voz de Deus dizendo: Olha, este é o meu filho, somente a ele ouvir. Não é? Então, para o clone, essas duas cenas já representam o cumprimento, não é, desse mandamento em Cristo. Não é? Uhum, Então, se no antigo o povo não deveria ter outro Deus a não ser Yahvé, no uhum, novo, agora, nós não devemos ter outros deuses a não ser o Filho, né, o Cristo, e etc. e uhum. tal. E aí, Interessante, tem um outro trechinho aqui que eu gostaria de ler, e aí claro. você fica à vontade aí para trocar, que é o seguinte. Uhum. Muitos anos depois, em um outro monte, no incidente registrado no Novo Testamento, Deus falou novamente. A impressionante, gloriosa, assustadora e revigorante nuvem da glória da presença do Senhor, mais uma vez, ofuscou aqueles que estavam no monte. 3 discípulos ficaram paralisados ao verem Moisés Olha só. e Elias, o Uhum, representante dos profetas, falando com Jesus. Moisés, uhum. a quem não foi permitido entrar na terra prometida, estava mais uma vez no monte com Deus, mas dessa vez ele foi autorizado a ver o cumprimento de tudo o que tinha testemunhado pela primeira vez no Monte Sinai. Em Olha vez de só. 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra e despedaçados no sopé do monte por causa do pecado do povo, agora Deus proferiu somente o mandamento, a verdadeira síntese da lei e dos profetas. Este é meu filho amado, ouçam-no. Nossa, cara, Então, que comentário profundo e belo.
Exatamente, Sauer, exatamente. Então, sobre esse primeiro mandamento, nós temos esse trechinho e ele faz um fechamento também. Se você gostou desse trecho, Sauer, você vai gostar Aham. do próximo, não é? Porque olha como ele vai fechar o capítulo. Não é? Ainda sobre o primeiro mandamento, né, não terás outros deuses, ele diz assim: assim vemos que este primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, se cumpre em nosso Senhor Jesus Cristo, a quem Deus identifica como seu Filho amado. Ao ouvi-lo, honramos o primeiro mandamento, pois ao adorá-lo, adoramos o único Deus verdadeiro, que nos livra do Egito, do cativeiro do nosso pecado. Quem não adora Cristo não pode adorar o Deus verdadeiro. Olha só. O nosso Senhor Jesus é muito perfeito, é o nosso Deus, e é bonito ver como o Clonen aqui, capacitado pelo próprio Senhor, nos ajuda a entender essa profundidade da palavra e de como Cristo transforma aí já o primeiro mandamento, né? Que coisa bela. E você falou que iria trazer para a gente esse comentário sobre o primeiro mandamento, mas também na primeira tábua você ainda iria falar sobre o quarto mandamento, né? Eu estou curioso para saber o que é que ele vai abordar sobre o quarto, porque talvez seja um mandamento mais disputado, né, mais cheio de interpretações. Então, o que é que ele diz sobre o quarto mandamento? Antes, até para lembrar para o pessoal qual é o quarto mandamento, né, e o que é que ele diz sobre isso. Bom, o quarto mandamento vai trabalhar sobre a questão do descanso, né? De guardar o sábado, né? E aí, eu concordo com você, viu, Saor? É um debate que acontece, mas a maneira como o Clooney ele vai trabalhar e desenvolver isso, né? Lembrando que ele está escrevendo para, a princípio, irmãos da igreja, é uma forma, assim, belíssima, Saor, né? Claro, não é? E assim, o ponto de partida que eu gostaria aqui de trabalhar esse mandamento com você e com aqueles que estão nos assistindo é o seguinte: logo de cara, o Clean vai dizer o seguinte: sobre esse mandamento, pensando no cumprimento dele em Cristo, ele fala a seguinte frase: Jesus é tão glorioso que afirma ser dono do sábado. Né? Aí ele tem em mente, obviamente, o texto de Mateus 12:9, né, onde ali o debate que está dando é se pode fazer alguma atividade no sábado ou não, e Cristo está respondendo ali os fariseus e etc. Né? Então esse é o contexto. Né? Então, diante desse texto, ele já começa afirmando isso. Né? Então, assim, aqui a gente já consegue visualizar, não é, o cumprimento aí na pessoa do filho. Né? Mas aí ele continua, Saor, né, na página 72, para aqueles que quiserem nos acompanhar. Diz assim Clooney: se Cristo é o dono do sábado, né, o descanso de Deus da obra da criação resultou em sua obra de redenção, pelo qual a criação seria renovada em Cristo. Como vimos, Deus deu o sábado no Sinai ao seu povo para indicar seu senhorio sobre ele, a fim de distingui-lo das nações que o cercavam e mostrar-lhe o plano de Deus para a sua redenção. A promessa de descanso na terra de Canaã foi apenas uma imagem do descanso que Jesus, o Senhor do povo, do sábado, traria ao seu povo. Então, olha só, perceba como ele está aqui, tendo em vista que Cristo é o Senhor do sábado, né? Ele está dizendo que o mandamento dado ao povo no Antigo Testamento era uma imagem daquilo que hoje eu e você e os cristãos, desde do advento da vinda de Cristo, desfrutamos em Cristo. Né? Então é como se o nosso sábado fosse todos os dias, né? Desde que nós estivéssemos em Cristo. Né? Porque o descanso, né, daquela época hoje é o descanso que nós temos a todo momento, a cada segundo em que nós nos debruçamos e nos unimos a Cristo. Né? Então perceba que esse é o primeiro ponto aqui que ele destaca. Né? E o segundo trechinho, ainda no mesmo parágrafo, né, ele Sim, diz o seguinte: a lembrança do descanso de Deus nos traz uma compreensão de bênção que recebemos quando estamos unidos a Cristo em seu triunfo celestial. O sábado foi feito para Jesus, porque prefigura o descanso
que ele traz. Né? Então, segundo Cluny, este mandamento se cumpre em Cristo nestes termos. Né? Como ele chegou a isso, Saur? Aí o leitor vai ter que debruçar sobre o livro, porque tem muita coisa aqui que ele está abordando para chegar até aqui. Né? Com certeza. Mas, em suma, eu diria que é por aqui.